Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de homilética, do nosso curso também de teologia, o pregador de alta performance. Você já deu seu feedback, tomou nota na aula anterior do nosso curso do pregador de alta performance? Deixe sua nota lá, tá bom? Deixe seu comentário. Deixa eu colocar aqui esse carregador. Ok, que assim tudo é ao vivo aqui. Muito bom. Nosso pregador de alta performance, nosso texto base é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom? Então, qual é a tarefa que você vai fazer? Como já foi combinado, você vai fazer um resumo aqui embaixo do vídeo, tá bom? No chat aqui do YouTube, no comentário. Você vai colocar, eu aprendi que, eu entendi que. Aí você vai comentar, fazer um resumo aqui embaixo no vídeo mesmo, aqui no nosso canal, aqui no YouTube, do nosso curso de teologia, tá bom? Dito isto, vamos lá, vamos dar para você segmento nossa aula. Manusear a palavra do Altíssimo é tão prazeroso como laborioso e requer demasiado esmero do orador. Requer estudos a fios para ser um pregador em comum. Vale lembrar também que essa apostila aqui, você já está com elas em mãos, tá bom? Está com elas em mãos para você estar estudando junto comigo aqui nesse curso tão extraordinário, tá bom? Vamos lá. Um pregador requer estudo, requer estudos a fios. Então, eu já cheguei a estudar 16 horas por dia. Já cheguei a ler 16 horas por dia. Quanto mais você lê, mais resultado você terá. Quanto mais você planta no escritório, na sala de aula, mais você colhe no altar, ou nos seus ensinos, nas suas palestras. Principalmente o líder. O líder tem que ser um detentor de uma ilibada sabedoria, tem que ter conhecimento, tem que conhecer muita coisa, tem que ter muita informação. Todo líder ele tem que ser o detentor de conhecimento para poder lidar com todo tipo de gente. E o principal de tudo, lidar com pessoas, tá bom? Tem que aprender a lidar com pessoas. E além da teologia, tem que aprender a lidar com pessoas. Temos uma matéria aqui, talvez você já passou por ela, que é Psicologia Cristã. Muito top, extraordinário a matéria. Pois bem, vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nossa aula. O pregador de excelência não se faz da noite para o dia. Logicamente que alguns nascem com maior desenvoltura na oratória que outros. Todavia, até mesmo estes precisam se enquadrarem na dinâmica da pregação ou da homilética. Então eles precisam estar dentro dessa dinâmica. Por exemplo, todo pregador ele tem que saber quais as 3 ferramentas que o pregador tem que estar ali dentro para poder desenvolver uma boa pregação. Primeiro, o que é a pregação? Pregação é leitura, interpretação e aplicação. Pega um papel e anota até aqui mesmo no chat. Anota aí no comentário aí, no seu trabalho. Vou dizer para você o que é pregação. Você decorou isso e usou isso na sua pregação, você se torna um pregador extraordinário. Leitura, interpretação e aplicação. Isso é pregação. Leitura, interpretação e aplicação. Não tem como fazer o pregador fora desse tripé. Leitura, interpretação e aplicação. Olha só. Primeiro, você vai ler texto. Segundo, você vai interpretar o que leu. Terceiro, depois de interpretar, aplica a interpretação ou o que leu. Por exemplo, eu vou ler Salmo de número 1. Que salmo não é versículo, é verso.
não é capítulo, é número. Salmo de número 1. O Senhor é meu... Salmo, na verdade, Salmo 23. Eu ia aplicar o número 1, mas vou aplicar o 23. Salmo de número 23, que é mais conhecido. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Você pode acompanhar na Bíblia aí, não tem o i. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Vamos interpretar? Primeiro que não existe e nada me faltará. Esse e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e, até em comércio, em carro, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem nas casas, chegando nos quadros, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem nos comércios, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Rabi nos ônibus, nas carretas, o Senhor é meu pastor e. Esse e não existe. Olha só que legal. E tem muitos que têm 10, 20, 30, 100, 200 anos de crente e ainda erram nesse cara. Por quê? Porque não estudam. Não estudam. Levam uma vida desorganizada em seu estudo teológico. E é um gafe gravíssimo, porque não tem o e. Ele lê olhando para a Bíblia e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não tem esse e. E eu vou interpretar para ti. No hebraico está escrito, o Senhor é meu pastor. Dele não terei falta. Ou e ele não me falta. Ou ele não me faltará. Estou interpretando. O Senhor é meu pastor. Quem é que não nos falta? Ele. Não está falando de coisas. Está falando dele. Então, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, está errado. Porque quem nos falta não são coisas. O que não nos falta é Deus. É Deus quem não nos falta. Aqui eu interpretei. Não está falando de coisas, de comida, de bebida. Porque isso não é o reino de Deus. Está falando do próprio Deus. Quem é que não nos falta? É Deus. Aí eu posso aplicar. Você pode estar passando necessidade, mas Deus não te falta. Você pode estar passando por escassez, mas Deus não te falta. Você pode estar passando por uma enfermidade, mas Deus não te falta. E você viu que eu apliquei agora? Eu li, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou interpretar. O texto aqui não está falando de coisas, está falando que quem não nos falta é Deus. Interpretei. Agora eu vou aplicar. Porque pode faltar tudo na sua vida, mas Deus não te falta. Pode faltar amigo, mas Deus não te falta. Pode faltar provisão, mas Deus não te falta. Então, tudo pode faltar nessa vida. É dele que nós não teremos falta. Isso é pregação. Então, toda pregação, você tem que ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Por isso que a pregação mais fiel é a pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? É fazer exposição do texto bíblico, versículo por versículo. Isso é uma pregação expositiva, onde você irá expor o texto. Você está pegando por aí? Por isso, a pregação é leitura, interpretação e aplicação. Leitura, interpretação e aplicação. Isso é pregação. Não fuja disso. Fique nisso. Fique nessa dinâmica, tá bom? Um pregador de excelência não se faz da noite para o dia, como eu já te falei. Logicamente que alguns nascem com maior desenvoltura. Se está bom na pregação, não custa nada melhorar. Se está bom, não custa nada melhorar. Olha, eu faço há quase 2 décadas, eu estudo de forma assim, todos os dias, nesses quase 20 anos, quase 17 anos, eu estudo sem parar. Todos os dias eu estudo, todos os dias eu busco um pouco de conhecimento. Logicamente, se está bom, isso não significa que você não pode melhorar, pois lembre que estará representando o Altíssimo. Todo pregador é um embaixador. O embaixador deve ser super preparado
para representar a sua nação. O pregador que não conhece sua nação, isto é, para onde ele vai morar, ele não pode representar, ser um bom pregador. Ele não pode ser um bom arauto do reino de Deus. O orador precisa saber dominar o que está falando para então convencer as pessoas. A produção quer passar aqui, no meio aqui, mas só daqui a pouco a produção vai passar. Espera mais 5 minutos, porque a produção precisa pegar os materiais aqui. Mas espera aí, nós estamos com uns minutos, produção? 10 minutos? Vamos esperar aí mais 5 minutos, tá bom? E tu passa aí, para pegar os materiais. O orador precisa saber e dominar o que está falando, para então convencer as pessoas. Como é que você vai convencer as pessoas se você não sabe o que está falando? Não domina o que está falando? Tem gente que, quando eu vou pregar, eu só leio um pouco e medito. É como se ele lesse um texto aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado, como eu não sei envergonhar, que mandei bem a palavra da verdade. Ele vai meditar. Para meditar para eles é isso. Bota a mão na testa ali, no senho franzido. Senhor, fala comigo nesse texto. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Você está barganhando com Deus. Deus faz isso, Deus faz da palavra rema, dá, mas diante do teu esforço na palavra revelada. Então, na verdade, barganhar com o Criador não é legal. Não é prudente. Não é bom. Então é importantíssimo, né? Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro. Então pega comentários bíblicos, comentários exegéticos, pega dicionário e vai esparrama assim pela mesa, papéis, caneta, vai anotando, grifando ali, ouvindo outro pregador falando a respeito desse texto, lê livro, as epístolas paulinas, um comentário completo de Timóteo. Por que que ele disse esse texto? Por que ele falou sobre isso? E isso faz um pregador de excelência. E não é da noite para o dia. Se eu tenho um tema hoje, devido já a muitos anos ensinando, então são muitos temas que a gente já aborda, que a gente ensina, tá toda hora ensinando, então já fica mais fácil, já fica mais suave, fica mais tranquilo poder ensinar o público, poder ensinar o povo sobre essa temática, tá bom? Por isso é importantíssimo você se debruçar, comprar livros. Por exemplo, eu quero pregar sobre José. E eu comprei, mandei pedir de fora. Não, esse aqui eu comprei aqui. Mas um amigo meu, nós compramos juntos. Esse livro aqui, esse livro aqui, ele é extraordinário. O livro de José, o príncipe do Egito. Olha só, livro de José, do autor Hernandes Dias Lopes, um dos maiores expositores. Então, todo pregador, ele tem que beber dessa fonte aqui, do Hernandes Dias. Todo pregador ele tem que beber dessa fonte aqui. Se ele não bebe dessa fonte aqui, ele ainda não é um pregador. Se ele não conhece Hernandes Dias, ele ainda não é um pregador. Se ele não conhece Hernandes Dias, ele não é um estudante bíblico, né? Porque todo pregador sabe que ele é um dos maiores pregadores hoje do país, um dos maiores escritores do país. É um cara extraordinário. Então, estou te dando uma dica aqui. Compre todos os livros do Hernandes, o mais que você puder. Principalmente os comentários bíblicos. Extraordinário a escrita dele, a oratória do Hernandes pregar é muito extraordinária. Para mim, hoje o maior pregador do país chama-se Hernandes Dias Lopes. Pregador, e esse, para mim, o maior escritor também é ele. O maior escritor do país, um dos maiores escritores, é o Hernandes Dias. Penso que acho que nenhum escritor vende tanto livro que nem o Hernandes Dias, viu? Se você não conhece ele ainda, você ainda não é um pregador de alta performance, viu? Mas na verdade está se tornando hoje um pregador de alta performance, tá bom? Então um pregador não se faz do dia para a noite. Então hoje eu não preciso, mas tem temas que ainda dá uma enganchada, eu vou lá e estudo de forma... Se alguém me dá um tema, vamos pregar sobre perdão. Eu tenho um livro sobre perdão, mas aí eu vou pegar todos os livros sobre perdão, vou estudar todas as pregações sobre perdão, eu vou estudar todas as palestras que falam de perdão. Então eu passo uma semana ali ouvindo, eu ouço no mínimo 10 pregações sobre perdão, no mínimo, são 10 horas. Por quê? Porque
Porque você só vai estar apto para ensinar se você tiver 10 horas de estudo naquele assunto, viu? Ah, fale sobre resiliência. Você precisa ter 10 horas de estudo naquele tema para você poder ensinar. Isso que a estatística vai dizer, viu? É isso que a estatística de ensino diz, que se você tiver 10 horas de estudo num assunto, você está apto para ensinar, para dar palestra. Não é especialista, mas você está apto para dar palestra naquele assunto. Então, olha só, então isso quer dizer que a pregação ela é produto de 10 horas de estudo, viu? A minha esposa, para mim, uma das maiores pregadoras do quesito mulher do estado, ela tira em torno de 30 horas de estudo num assunto novo, viu? Ela passa a semana, o dia todo, a semana toda. Se der um mês para ela passa um mês todinho estudando aquela temática. Então, ela já sabe como é que funciona. Por quê? Porque aquilo tem que virar uma verdade. Eu tenho que dominar aquilo que eu vou oferecer para o povo. Porque se eu domino, né? Então, a pregação é persuasão. Se eu domino, eu tenho mais fácil de persuadir, de convencer a pessoa de aceitar a pregação. E o público sabe se você preparou a mensagem ou não. O público sabe se você se preparou para aquele fim ou não. O público entenderá isso chiquissimamente. Não é chiquerrimamente, é chiquissimamente. O povo entenderá isso, né? Como eu estava lendo aqui. Todo pregador é um embaixador. E o embaixador deve estar super preparado para representar a sua nação. Já pensou o embaixador do outro país que não conhece nada do país dele? O embaixador de Israel aqui no Brasil? Porque todo mundo quer saber como é que é Israel, pergunta o embaixador. Quer saber como é que é Uruguai, pergunta o embaixador do Uruguai que está no país. Da Argentina, pergunta o embaixador. Da Bolívia, pergunta como é que está. Vai lá na embaixada e pergunta como é que é. Lá, o embaixador, ele é hábil, cortês, habilidoso, ele vai saber. Então, se você é o embaixador dos céus, tu tem que saber como é que é os céus. Tu tem que saber como é que é Jesus. Como é que ele pensa. Quantos milagres Jesus fez, realizou? Jesus foi quantas vezes na sinagoga? Teve quantas pregações? Jesus orou quantas vezes? Jesus, o que você sabe sobre Jesus? O que você sabe sobre os céus? O que você sabe sobre o arrebatamento? O que você sabe sobre os 39 livros do Antigo Testamento? O que você sabe dos 27 livros do Novo Testamento? O que você sabe? Em quantas partes se divide o Antigo Testamento? Em quantas partes se divide o Novo Testamento? O que você sabe do Pentateuco, dos profetas maiores, dos profetas menores, dos livros poéticos, dos proféticos? O que você sabe dos livros biográficos ou dos evangelhos, das epístolas gerais? Você sabe dividir as epístolas gerais? Você sabe qual é o livro da revelação do Novo Testamento? Então, é sobre essa questão de dominar esses 66 livros. Saber dividir. Você é o embaixador dos céus desse livro aqui. Você, ao pregar, está sendo um profeta. A grande pergunta é: que profeta é você? É um profeta que domina? O que leu, o que estudou? Você é um bom representante do Criador? Você é um bom representante de Deus? Quando Deus olha para você, tem orgulho ou tem vergonha? Quando Deus olha para você, ele vê que você se empenha mesmo, tira 10 horas de estudo para ser um bom pregador? Quando Deus olha para tu, Deus ele vê em ti que você tem horas a fio de estudo, ou você é só um lata velha, um carroça vazia, um caixa de isopor? Ou você é aquele pregador que a cada 2 palavras, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e dá uma palavra, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dá 2 palavras, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, dá 2 palavras, louvado seja o nome do Senhor, enchendo linguiça para dizer que tem conteúdo? Você conhece? Você conhece um pregador? Você tem 10 horas de estudo? Pensa nisso e comenta aqui o que foi que você aprendeu, tá bom? Portanto, espero você na próxima aula, nesse mesmo canal.